Então o estudo de hoje é sobre o endemoniado gadareno, quando ele se encontra com Jesus frente a frente. E o que acontece? O mal frente a frente com a redenção. Quando a Bíblia fala da atuação de Satanás, da sua maneira de agir, nós temos duas orientações. A primeira orientação é que Satanás ele se assemelha a uma serpente. E a serpente, ela age sutilmente. A serpente não deixa rastro. Muitas vezes ela é silenciosa. Há picadas de serpente que você nem percebe que foi picada. E depois vem os efeitos da toxina. De tão rápida que ela é, hábil. Se você conversar com um especialista em serpente, como eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, eles dizem isso, que a serpente é um animal que é como se fosse um instrumento de guerra. Ela está preparada, ela tem todo um arsenal de guerra para atacar. Então ela tem sensibilidade, ela tem toxina, tem agilidade. E a Bíblia fala que Satanás é como a serpente. Apocalipse, fechando a revelação do Senhor, diz isso. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quando apresenta Satanás como serpente, apresenta essa personalidade sutil, perigosa, peçonhenta que Satanás tem. Então, muitas vezes ele é sutil, ele não se dá a ver, ele não se manifesta. Mas do outro lado tem também uma outra forma da Escritura falar como Satanás age, que é bem contrária à sutileza. A Bíblia também diz que Satanás é como um leão, que está ao derredor querendo devorar. Aí o leão ele não é nada sutil, ele é grande, ele é forte. O seu rugido é perceptível a longas distâncias. Então Pedro diz isso: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, muitas vezes Satanás é uma serpente sutil, calmo, sereno, não se deixa manifestar. Outras vezes ele é um leão que está rugindo, bramando, manifestando de fato quem ele é. E quando nós vamos para o texto do homem que está endemoniado, Satanás se apresenta nessa forma, com muita ostensividade. Não há um texto mais assustador no Novo Testamento relacionado à possessão satânica que este que nós vamos ler agora. Então o texto está em Marcos capítulo 5, a história vai até o versículo 20, mas nós leremos até o versículo 14. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada
que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porteiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Depois a gente vai voltar a partir do verso 15 e tratar também desses versículos. Então, irmãos, não há um texto mais assustador que esse concernente à possessão demoníaca no Novo Testamento. A cena é de fato de terror. Um homem que tinha legiões de demônios. Veja aí no verso 9 que Jesus pergunta o nome dele, né? Qual é o teu nome? E é muito interessante isso, porque há práticas em algumas igrejas de perguntar o nome do demônio no ato do exorcismo, né? Da expulsação desse espírito maligno. As pessoas se baseiam nesse texto. E é preciso entender bem, não é a prática de Jesus perguntar nome de demônio, porque no próprio Evangelho de Marcos você vê outras situações que Jesus está expulsando demônio e ele não pergunta o nome, não há nenhum diálogo. Mas aqui há, por quê? Nós estamos numa região chamada Gadara. Jesus ele já vinha cansado, a multidão o acompanhando, e Marcos vem registrando os milagres de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus tem poder sobre a natureza quando ele acalma a tempestade. Aqui ele quer mostrar que Jesus tem poder sobre os demônios, o reino espiritual. Mais à frente, capítulo 5, tem duas histórias que Marcos quer mostrar o poder de Jesus e a soberania de Jesus, curando a mulher com fluxo sanguíneo e ressuscitando a filha de Jairo. Então, Jesus é poderoso sobre todos esses poderes, os poderes naturais, os poderes espirituais do mal, os poderes da enfermidade e os poderes da morte. O último poder, o pior poder. Jesus é poderoso sobre todos os poderes. Então Jesus ele sai de uma região e entra em outra chamada Gadara. Gadara é uma região gentílica, é uma região de ocultismo, é uma região de pecados. Por isso que Marcos ele dá essa ideia da impureza presente em toda a narrativa, né? O espírito é impuro, a região é impura, para nos pintar essa cena de um quadro nefasto. Então, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, isso fez muito sentido para aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque eles acreditavam que quando você sabia o nome da entidade, você tinha domínio sobre essa entidade. Como era uma região de ocultismo, Jesus se apropria disso e pergunta. É o único momento em que Jesus dialoga com o espírito maligno. Ele pergunta qual é o teu nome. Quando olhamos os nomes de Satanás na Bíblia, são esses: serpente, dragão, Apolion. Aí tem os nomes que foram criados pela quase que um folclore, né? É o tranca-rua, e esses nomes aqui não são bíblicos. Isso é bem afro, Mas aqui Jesus pergunta para mostrar que ele tem domínio sobre esse espírito. E a resposta do espírito também tem a ver com a situação de Gadara. Legião é o meu nome. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos que estavam subjugando essa região. Então eles sabiam o que era uma legião, né? Quando o Espírito diz o meu nome é legião, isso infundia muito medo, porque esses soldados romanos, esses 6.000, eram um exército de invasão, de crueldade, de destruição. Era uma corporação composta de infantaria, de cavalaria, e por onde passavam eles deixavam destruição. Era uma legião romana irresistível. Então, quando ele responde legião é o meu nome, o quadro que Marcos quer pintar é um quadro nefasto, de muita dificuldade, destruição. Veja que ele é possesso, o homem estava possesso por um espírito imundo,
Olha só o quadro que esse homem está. Ele tem uma força sobre-humana, diz o texto aí no verso 4, que ninguém podia subjugá-lo. Então amarravam esse homem, ele quebrava as correntes, era uma força sobre-humana. Esse homem tinha acessos de raiva. Aí a história lá em Marcos e Lucas, eles registram a mesma história. Mateus fala que era até mais de um endemoniado, e Marcos ele se foca só em um, que era o pior. Então lá em Mateus diz assim, que a tal ponto furiosos, os endemoniados eram 2, ou talvez mais de 2, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles eram furiosos, acessos de raiva tinha esse homem. Então havia um poder desse homem descomunal, transformando a vida dele num verdadeiro inferno. Agora, é muito interessante nós vermos o seguinte, que os versículos iniciais, versículo 3 a 5, nos mostram o comportamento desse homem. E esses comportamentos, eles não eram sintomas. Eles não eram sintomas de quem estava endemoniado. Não eram. Muita gente, ao abordar o texto, pensa que ele estava endemoniado por causa desses sintomas. Na verdade, era a causa do endemoniamento dele. Então, ele era um homem que gostava do ocultismo, um homem que vivia em cemitérios, um homem que buscava contato com os mortos, um homem que era dominado pela ira. Então, na verdade, isso é a causa do seu endemoniamento. Não é porque ele estava endemoniado que ele tinha essas coisas. Então, esses comportamentos são causa. Ele não era uma vítima inocente. Não tem vítimas nessa história. O relato nos mostra isso, que ele era um homem que se comportava de tal maneira, isso acarretou ele estar sob uma legião de demônios. Veja como Marcos coloca a impureza no texto. Primeiro, a região dos Gerazenos, que era uma região gentílica, então já era impuro por isso. Aí Jesus vai para essa região. A ida de Jesus ela é proposital. Ele queria ir até esse homem para libertá-lo. Os sepulcros, cemitério, o morto é impuro para o judeu. Não se toca num corpo morto. Os porcos, judeu abomina porco. Na lei de Moisés é terminantemente proibido criar porco, comer porco, porque é impuro. Então tem tudo isso no texto. E o espírito que Marcos chama o espírito imundo. Então, o espírito imundo. Então a cena é deprimente, a cena é infernal, a cena é de algo terrível acontecendo com esse homem. Mas esse homem, tem um encontro frente a frente com Jesus. Então, há redenção na vida desse homem. Vamos tirar algumas lições e depois algumas aplicações disso. A primeira lição do texto, eu vou abordar o comportamento desse homem, que causou o seu endemoniamento, é o apego ao ocultismo. Então, a primeira lição que nós vemos aqui, o apego ao ocultismo, o qual vivia nos sepulcros. Então, esse homem, ele vivia nos cemitérios. Olha o que Isaías diz a respeito disso. É um texto muito interessante. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Olha a ligação de ocultismo com os mortos. Essa ideia do misterioso é do ocultismo. Come carne de porco, mais uma vez enfatizando a impureza, e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Provavelmente essa carne abominável era referência a ratos, comiam ratos. Então o profeta Isaías está falando nesse texto dos necromantes, daqueles que buscavam contato com os mortos. E aí eles iam para o cemitério. É uma prática muito comum das religiões pagãs. E a finalidade de irem para o cemitério é para fazer contato com os mortos e receber mensagens desses mortos. Então isso é o apego ao ocultismo. E Satanás, ele engana muitas pessoas com o ocultismo.
com mistério, com pessoas que gostam do horóscopo, de simpatias, de mistérios. Então aquele homem, ele chega a esse estado degradado na sua vida devido ao seu envolvimento com essas coisas ocultas. E aqui, irmãos, nos chama a atenção, porque na nossa cultura brasileira tem muita coisa que nós importamos e dizemos que é cultural, muitas coisas. E eu nem vou falar das coisas assim que são bem hostis, são bem ostensivas e visivelmente ocultistas, mas há muita coisa, por exemplo, que os nossos filhos estão vendo. Eu não quero demonizar, mas eu quero dizer para você que há sim uma filosofia ocultista por trás. Olha só, o Hellboy, Garoto do Inferno. Há filosofia ocultista por trás disso. Então, muita coisa que nós estamos vendo e celebramos como herói, e é interessante que isso vem para nós como entretenimento, mas tem um lado negro, tem um lado ocultista, é inegável. A Malévola, eu vi crente recomendando a Malévola no Facebook. Eu recomendo a Malévola, é muito bom. Perdeu a noção, perdeu o padrão. E o pior de todos, o Cavaleiro das Trevas. Ocultismo. Tem ocultismo atrás. Você pode não gostar, talvez é seu fã. Eu até coloquei maior para você, não ficar com raiva. Mas existe, pesquise melhor sobre a origem. Quem escreveu são bruxos. São bruxos. Em Harvard tem muito disso. Os doutores, pós-doutores de Harvard, são os cientistas mais brilhantes do mundo. E eles acreditam em duendes. Você acredita em alguma coisa? Eles acreditam em trevo. Eles acreditam em pôr ferradura na porta. Se ferradura desse sorte, o cavalo não puxava carne. Aí o besta põe trevo na carteira dizendo que vai ganhar dinheiro, mas não ganha dinheiro. Então assim, e muitos outros, viu? Não são só esses. Esses eu selecionei, que eles são os mais claros. Né? Esses heróis que nós celebramos como heróis, mas eles têm um lado negro, que é ocultista. E as pessoas que escreveram, elas escreveram porque elas são assim. Não foi à toa. Por exemplo, todo mundo gosta aqui, eu assisto muito, o Tio Patinhas. Mas você já teve a curiosidade de perguntar por que no desenho do Tio Patinhas só tem tio e sobrinho? Por que não tem mãe, não tem pai? Você sabe por quê? Porque o autor do Tio Patinhas é um homossexual, militante, brigado com a família, e ele não tem nenhum interesse na sua obra de retratar uma família nuclear. Então ele coloca tios e sobrinhos. Esse pessoal que escreve e põe esse tipo, trevas, garoto do inferno, malévolo, não é ingenuidade. Não é ingenuidade. E nós deveríamos não receber isso de maneira acrítica, mas com crítica. Com crítica, porque tem sim o lado negro nessa história. Então, veja que nós não estamos tão longe do Gadareno. Nós não estamos tão longe do que Isaías está dizendo. Porque nós pensamos que o ocultista é só o cara que vai lá comer defunto. Aí tem realmente os extremos. Por exemplo, na Indonésia, essa mulher está morta. Peguei uma foto forte. Na Indonésia, a fonte eu coloquei aí. Famílias, é cultural, famílias desenterram os seus mortos, vestem eles, maqueiam e saem para passear. Algo que é condenado pela Escritura. É ocultismo.
nós vemos aqui um homem que ele está sob o poder de legiões, porque ele é um ocultista. Ele é um ocultista. Mas a segunda lição do texto, isolamento social. Esse homem ele tem uma inadequação a se relacionar. Andava sempre de dia, de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros. Diz aí o verso de número 5. Então ele prefere a solidão dos túmulos do que a companhia dos vivos. Ele prefere os mortos. Morto não dá trabalho, né? Ele prefere os sepulcros. Esse homem, ele era tão agressivo, Mateus mostra a agressividade, fala de fúria, que ele se afasta dos seus familiares. O verso 19 deixa isso claro, por isso que Jesus diz, volta lá para a sua família. Ele é ameaçador, por isso que as pessoas tinham como única alternativa amarrá-lo com correntes, e ele as quebrava todas, né? Eles queriam subjugá-lo. Olha aí o verso 3 e o verso 4. Esse homem era alguém violento, que chegava, diz o verso 4, a quebrar, a despedaçar os grilhões. Então era uma tendência ao isolacionismo. Ele se tornou uma criatura da noite, insônia incurável. É óbvio que uma noite ou outra nós não dormimos bem. Quem tem recém-nascido não dorme bem. Quem tem um problema digestivo vai passar a noite com insônia. Mas esse homem, ele se tornou um homem da noite. A sua insônia era incurável. E ele perambulava pelos sepulcros. Era alguém completamente inadequado aos relacionamentos. Então nós precisamos tomar cuidado com a tendência ao isolamento. Nós precisamos entender que Deus nos fez para a comunhão, para se relacionar. Uma pessoa que se isola muito, ela tem problemas, se não espirituais, emocionais. Não é a tendência humana. Lá em São Paulo, uma construtora resolveu fazer um condomínio para pessoas solteiras. Eu não sei se em Brasília já tem, talvez já tenha. É um apartamento só, com poucos metros quadrados, que atenda uma pessoa somente. E vendeu rápido, vendeu tudo na planta. E depois que inaugurou, nos 3 primeiros meses, vários suicídios. Várias pessoas saltaram dos seus apartamentos. Então, a solidão, o isolamento é perigoso. É perigoso. E Satanás, ele se apropria disso, ele se aproveita disso. Um suicida, ele nunca faz um suicídio para, vem aqui para assistir eu me matar. Ele faz só, se isola. Cuidado com o isolamento. Cuidado para você não se tornar uma criatura da noite, como esse homem, né? Há pessoas que são notívagas, é diferente, ela produz mais à noite, dorme mais tarde. Mas esse aqui, ele tinha insônia incurável. Então, nós vemos que esse comportamento levou esse homem a estar sob o poder de uma legião, sob o poder de Satanás. Não significa que tinha 6.000 demônios dentro desse homem. Não é isso que Jesus está falando. Significa que o poder que estava dentro dele era maligno e destruidor, como essa corporação de soldados, 6.000 soldados, que destruíam tudo. E Gadara sabia disso, que a legião dos soldados romanos era altamente destruidora, cruel, má. Então era esse poder que habitava nesse homem. Significa que eram 6.000 demônios. Às vezes a gente faz isso, né? Você pergunta a uma pessoa, quem é que vai para a sua festa de aniversário? E você fala, vai uma legião de gente. Vai uma multidão. É o que ele está dizendo. Há um poder
altamente destruidor dentro desse homem, que o isola, né? Bom, mais uma lição do texto: angústia incontida. Olha aí no verso 5, clamando por entre os sepulcros. Aí assim, no português não fica muito forte, né? Clamando, é um louco, é um lunático, é um endemoniado, grita mesmo. Só que o grego é muito mais esclarecedor. O termo grego para clamando é kraso, e não é qualquer clamor, é uma angústia profunda da alma. Ele chorava muito alto, era um sofrimento patente, visível a todos que conheciam esse homem. Ele tinha profundas angústias e dores emocionais, é uma angústia incontida, ele não podia conter. Ora, presta atenção, que tanto o ocultismo, quanto o isolamento, quanto a angústia incontida, levaram esse homem a um estado deplorável de endemoniamento. Não são sintomas, são causas. Então, esse homem se entregou à angústia, se entregou à ansiedade. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com a ansiedade. Na Escritura, a Escritura nos deixa claro que a ansiedade é pecado. Você não pode se deixar dominar por isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem gente que está se drogando, tomando remédios fortíssimos, porque não se controla. Tem essa angústia, essa ansiedade. Lembra do domingo? Você não pode ou você não quer? Ansiedade é um atestado de que você não confia em Deus. Só acontece o que Deus quer, irmãos. Não adianta. Para que você vai morrer? Ninguém morre antes da hora. Não adianta você ficar sofrendo por antecipação. Então esse homem se entregou a isso. Mas a coisa vai piorando, né? Onde passa um boi, passa uma boiada, a automutilação. Outra indicação do texto. O verso 5 diz que ele saía de sepulcro em sepulcro, ferindo-se com as pedras cortantes. O grego dá essa ideia, que ele cortava o seu próprio corpo. E nós chamamos agora, na contemporaneidade, de automutilação. Uma prática cada vez comum hoje, até entre crentes. Pessoas que cortando os pulsos. É uma modinha aí entre os adolescentes na escola. E você pai, você mãe, são pais de adolescentes, supervisione seu filho, supervisione a amizade dele, supervisione. Eu acho que ele nem deveria ter celular, mas se você quer dar a responsabilidade sua, supervisione o celular dele. Tá uma modinha se cortarem. Não é que corte superficial. É uma moda. Como é moda lesbianismo para as meninas, homossexualismo. Então é preciso uma supervisão. Veja que esse homem era o seu próprio inimigo. O ser maligno que estava dentro dele o estava empurrando para as cavernas da morte. Sem qualquer pudor, queria destruí-lo, levando-o a um suicídio. Que terrível, que estava deplorável esse homem. E que ensina para nós. Nós precisamos conhecer as amizades dos nossos filhos. Supervisioná-los de perto. Não, olha, o erro do pai falando, não, meu filho é crente, o menino é bom, né? Não. Isso é uma falsa segurança que você está tendo. Ele é filho de Adão e Eva. Está sujeito como qualquer outra pessoa. Então, cole no seu filho. Liberdade vigiada. Né? Com filho a gente ora assim, ó, com o olho fechado e o outro aberto. E tem uns que tem que orar com os dois olhos abertos. Que a tendência começa a manifestar cedo.
Então, o seu filho esconde as coisas de você, você tem que colar mais nele. Ele já está manifestando uma falha muito cedo. Muito cedo. E tem muita gente nisso se automutilando. Bom, parece muito sombrio tudo o que Marcos está falando até agora, mas não é sombrio, irmãos, porque esse homem, que é atraído pelo oculto, um idólatra, que é isolado das pessoas porque era um ególatra, ele se bastava a si mesmo, por isso não se relacionava com ninguém, angustiado e mutilado, por dentro e por fora, né, já que ele tinha essa angústia incontida, era o seu coração, então ele estava mutilado por dentro, mas ele se mutilava por fora também. Esse homem, nesse estado deplorável, ele está frente a frente ao maior dos poderes. E Jesus foi lá por causa desse homem. Gadara, uma terra gentílica. E Jesus, cansado, a multidão seguindo, e ele atravessou o lago e foi até lá, porque esse homem era eleito. E ele precisava estar frente a frente com Jesus. E aí acontece a redenção desse homem. Jesus diz: olha, volta para a sua casa, volta para os seus pais, e anuncie a eles o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aqui está a graça de Deus. Jesus teve compaixão, foi gracioso para com aquele homem. Jesus venceu a legião, venceu o mal. Veja que Jesus disse para ele queria seguir Jesus. Normalmente Jesus deixa quem ele cura seguir. Alguns casos Jesus não permitiu, quando envolvia situações familiares. E como ele era isolado da família, Jesus falou: olha, vai lá para a tua família, resolva as pendengas com a sua família. Não quero ninguém me seguindo sem resolver os problemas com o pai, com a mãe, com os irmãos. Volta lá para a sua família e resolva isso. Mas Jesus vence a legião. Jesus é poderoso. O que Jesus faz com esse homem? O quadro inicial é terrível, mas o quadro final, depois do encontro com Jesus, é que Jesus devolve a serenidade a ele. Olha só, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Então aquele homem gritava, se cortava, era um lunático, um louco, e agora está quieto, sereno, calmo, aos pés de Jesus. Jesus havia há pouco tempo acalmado uma tempestade, e agora Jesus acalma este homem atormentado também. Então Jesus devolve a serenidade para esse homem. Jesus tira a angústia incontida do coração deste homem. Muito mais que terapias e que remédios, é desse encontro que nós precisamos. Jesus devolve a dignidade, porque veja, esse homem, diz aí o verso 15, ele agora está vestido, mas antes ele andava nu. Ele havia perdido o pudor, a dignidade, há muito não se vestia. Lucas deixa isso claro, lá no capítulo 8, Lucas também narra essa história. Ele tinha perdido o respeito próprio pelos outros, estava à margem da lei, não tinha decência, e Jesus agora lhe devolve a dignidade. Jesus o veste. Jesus lhe devolve a sanidade. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado em perfeito juízo. Então esse homem não tinha sanidade mental e agora tem. O que vemos aqui é uma restauração completa, uma redenção completa. Jesus restaura a mente, o corpo e a alma deste homem. Ele não é mais violento, ele não oferece mais perigo à sua família, ele não oferece perigo à sociedade, e Jesus continua transformando pessoas assim. Agora o mais impressionante é que Jesus lhe dá uma missão. Esse homem é endemoniado, terrivelmente endemoniado, e ele se torna um missionário, porque Jesus diz isso: vai lá e anuncia a todos
Como Deus teve misericórdia de você. E diz aí o verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, eram 10 cidades próximas de Decápolis, ele foi nessas 10 cidades proclamando o que Jesus fizera e todos o admiravam, que o conheciam. Olha o que Jesus faz, transforma um endemoniado, sob legião, no missionário. Então essa história ela não termina de maneira sombria. Na verdade, essa história é uma linda bandeira hasteada da abundante graça de Deus na nossa vida. Olha o que a redenção de Jesus faz. Mas veja bem, irmãos, algumas aplicações para a nossa própria vida. Todos olhavam para aquele homem e viam um monstro, mas Jesus viu uma pessoa que precisava de redenção. Jesus, ele destrói o mal sem destruir a pessoa. Jesus não destruiu esse homem sob legião. Jesus separou, destruiu o mal. Que interessante isso, né? Normalmente nós destruímos tudo. O mal é a pessoa, mas Jesus destruiu o mal, redimiu o mal. Jesus viu uma pessoa necessitada ali. Jesus restaura a sanidade do louco e revela a insanidade daqueles que se achavam cegos. Porque na narrativa, quando Jesus encontra ele, e aí são os versículos que nós não lemos, a partir do verso 15, observa que quando Jesus encontra esse homem, ele vai, o Espírito vai lá e diz: mas você veio nos atormentar antes do tempo. Não nos tire daqui. E aí ia passando uma manada de 2.000 porcos. Eles pediram, interessante, olha só. Vamos analisar aí comigo como esse aqui é interessante. Primeiro, você tem os demônios. Verso 10: e rogar, eu rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E o que Jesus fez? Tudo bem, Jesus não mandou. Lá em Lucas diz para o abismo é o inferno. Eles pediram para não ir para o inferno, e Jesus consentiu. Olha só, verso 12, o mesmo termo. Os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos. Jesus, verso 13, diz que permitiu. Eles entraram em cerca de 2.000 porcos, e os porcos se precipitaram no mar, no precipício, e morreram afogados. Então olha só, eles pedem para não voltar para o inferno, Jesus consente. Eles pedem para ir para os porcos, Jesus consente. Aí o homem gadareno pede para Jesus, verso 17, 18: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18, aliás. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19, Jesus não permitiu. Olha só, os espíritos pedem, Jesus permite. O homem pediu, já curado, redimido, Jesus não permite. Por que isso está acontecendo? Porque é o quadro deplorável que Marcos está pintando. Então, Jesus autoriza ir para esses porcos para mostrar a situação tão terrível que estava esse homem, e também para revelar a insanidade dessas pessoas. Porque no verso 17, os porqueiros levaram prejuízo. Imagina, 2.000 porcos morreram. Eles levaram prejuízo, a manada toda morreu. O que eles fizeram no verso 17? Eles pediram para Jesus se retirar. E Jesus consentiu, Jesus se retirou. Eles preferiram os porcos que o homem. Eles preferiram os porcos que um homem redimido, transformado, feito um missionário. Então Jesus, ao mesmo tempo
que cura que devolve a sanidade do louco, ele revela a insanidade de quem se acha certo. Por isso que eles dizem: sai daqui da terra, da nossa terra. 3 lições para a gente terminar. Primeiro, o poder de Jesus sobre todos os outros poderes. Ele submete a força que ninguém consegue controlar. Talvez o seu problema que você tenha hoje, ele seja além das suas forças. E esse texto nos ensina: Jesus tem poder sobre todos os outros poderes. O poder sobre a natureza, o poder sobre os demônios, o poder sobre a enfermidade, o poder sobre a morte. Jesus tem esse poder que subjuga todos os outros poderes. Então não perca jamais de vista isso. Não há um caso que é insolúvel para Jesus. A compaixão de Jesus. Ele vê um homem onde todos apenas viam um diabo. O que Jesus fez aqui é como os cirurgiões fazem, aquela cirurgia de separar os siameses, né? É uma cirurgia que exige mais precisão do médico. Ele tem que ser muito preciso para separar as crianças siameses. É o que Jesus está fazendo aqui com esse homem. Ele viu um homem necessitado de redenção e não apenas uma legião. E terceiro, a sensibilidade de Jesus. Ele destrói o mal sem destruir a pessoa má. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê, irmãos, a graça de confiarmos em Jesus quando nós estivermos frente a frente com o mal. Vamos ficar de pé e orar e encerrar o culto. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso sobre todos os outros poderes. Subjuga-os todos. Nós te agradecemos porque o Senhor é compassivo, tem compaixão da nossa vida. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor destrói o mal em nós, sem nos destruir. Nós te agradecemos por isso, por essa história maravilhosa, real, de um homem sob legião, que se encontra frente a frente com Jesus, frente a frente com a redenção, e é transformado no mensageiro, no missionário do Senhor. Nós oramos e pedimos que esse poder, que essa compaixão do Senhor venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Infunde, ó Deus, esperança. Aquela pessoa que está aqui com um problema tão grande, que tem subjugado suas forças, minado sua esperança, para que olhe para esse texto e veja o quanto Jesus é poderoso. Amém. Assim nós pedimos em nome de Cristo. E que a bênção do Senhor, o amor dele, sua graça, sua compaixão, seu poder, seja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.